Pessoal, vamos lá então, ó, falar dos princípios agora, tá? No caso, princípios do sistema. Como a gente acabou de ver, o COBIT 2019 divide os seus princípios em dois conjuntos. O conjunto de princípios de sistema, ou do sistema de governança, tá? E três princípios que são princípios do framework. Bom, o primeiro deles que a gente vai estudar, ó, fornecer valor para as partes interessadas, tá? Então, o COBIT 2019, a exemplo do que já acontece na ITIL 4, tá? Também vem muito nessa pegada de criação de valor. A ITIL 4, inclusive, usa a expressão cocriação de valor. E o COBIT também vem nessa pegada aí de valor, tá? Então, eu não vendo um serviço, um produto, tal, eu crio valor. Se a gente ler o princípio, o que eu fiz aqui? Eu fiz a minha tradução, tá? Na falta aí da tradução oficial do COBIT, mas eu mantive aqui o texto em inglês até para você tirar qualquer dúvida e para que a gente tenha a garantia de que na minha tradução eu não retirei nada de sentido, né, que o princípio pudesse ter, tá bom? Então, ó, cada empresa precisa de um sistema de governança para atender às necessidades das partes interessadas. Bom, isso já existia, era o princípio do COBIT 5, tá? Dessa mesma forma, essa expressãozinha já aparecia lá, atender às necessidades das partes interessadas. Só que agora, ó, e gerar valor a partir do uso do IT, né? Do INT, na verdade. Também já vimos bastante isso nas aulas iniciais, tá? A predileção que o COBIT tem de, atualmente, em vez de usar IT, né, ou tecnologia da informação, ele usar essa expressão que é informação e tecnologia, lembrando um pouquinho dos primórdios, né, do que é o COBIT inicialmente, né, um conjunto de objetivos de controle para a informação e tecnologias relacionadas. Então ele usa isso aqui para tentar, não é se afastar da TI, mas assim, sempre, né, tá dando um caráter muito claro de que o COBIT é para a empresa como um todo. E ele faz isso, inclusive, na escolha das expressões, tá? Mas enfim, isso a gente já viu, só relembrando. Bom, importantíssimo aqui, ó. Importantíssimo, tá? Para que você realmente garanta que você não está estudando governança achando que qualquer palavra serve. Se você já assistiu os meus cursos, você sabe que não é bem assim. Eu repito sempre que eu sou muito formal no estudo dessas coisas e eu tomo cuidado com os verbos e palavras que eu utilizo, porque tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Em algumas questões, se você usar o verbo errado, você vai errar. E em alguns momentos, por mais que gestão e governança tendam a ser coisas subjetivas, em alguns momentos, na verdade, os frameworks eles servem para isso mesmo, né? Para tentar organizar um pouquinho a casa. E aí, por conta disso, eu ia falando, né, que em alguns momentos eles fecham um determinado conceito e aí você tem que gravar aquilo ali e não esquecer mais, tá? Conceito de valor. A ITIL tem o conceito de valor, tá? Também já falei disso aqui, tá? O que é valor para a ITIL? Olha, valor não é algo subjetivo aí que você vai definir da forma que você quiser, não, tá? Valor para a arte é utilidade mais garantia, tá? E a gente estuda isso muito bem lá no curso de arte que a gente tem aqui no site, tá? Inclusive a gente aprofunda um pouquinho mais o conceito dizendo o que vem a ser utilidade no caso, o que vem a ser garantia no caso, tá? E o que é valor para o COBIT? Gente, o COBIT também tem a definição dele de valor. Então não vá metendo aí a sua definição de valor que você tem na sua cabeça, que você corre grande risco de errar, tá? Gente, valor dentro do COBIT é isso aqui, ó. Cadê? Aqui embaixo, ó. O valor reflete um balanço, né? Um equilíbrio entre benefícios, riscos e recursos, tá? Lembra que a gente viu isso? Eu acho que nas aulas iniciais, na aula 3 ou na aula 4, no capítulo de introdução, tá? Logo no capítulo de introdução do COBIT, a gente está no capítulo 3 aqui, ó, princípios, né? No capítulo 1, o COBIT já trata de definir o que é valor. Aí ele fala, ó, valor
é você atingir os benefícios pretendidos com otimização de riscos e otimização de recursos. Veja que isso aparece aqui também, tá? Então, às vezes, o COBIT se refere a isso como resultado esperado da implementação adequada de um sistema de governança. Em inglês, ele usa a palavra outcome, não confunda com output, né? Então, se a gente traduzir isso aqui como saída, tá? Por isso que a tradução é complicada quando você traduz um framework, tá? Não é a melhor tradução. A melhor tradução nesse contexto do outcome seria resultado, tá? Os outcomes esperados pelo sistema de governança são esses três caras aqui: benefícios oriundos, tá? Para as partes interessadas, com riscos e recursos otimizados. O somatório disso aqui, na verdade, não é nem o somatório, né? A melhor palavra também, de novo, é o balanço, é o equilíbrio disso aqui. Quanto mais benefícios, professor, eu conseguir, tá bom? Não. Depende, né? Depende dos riscos que você está assumindo. Você conseguir muitos benefícios com muito risco, talvez não seja bom. Depende da quantidade e da forma com que você utiliza os seus recursos, tá? Você conseguir muitos benefícios, mas usando recursos de forma ineficiente, não tá bom. Por isso que o COBIT fala, ó, o que é valor então? Valor é o balanço entre essas três coisas, tá? Valor, resultado, etc. Então, se prepare para responder questões assim e não esqueça isso, tá? Isso é bastante importante, tá? Ó, isso aqui em cima é arte 4, só para você não, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, só um lembrete da arte 4. Definição de valor no COBIT é essa aqui, que entra no princípio, tá? Só como comentário, o princípio descrito lá no COBIT é tudo isso aqui. Nesse caso eu podei aqui nessa parte, mas essa parte todinha aqui faz parte do princípio. Eu só não traduzi tudo para não ficar muito grande, beleza? É isso, princípio número 1, velho de guerra, já o conhecíamos, mas com ligeiras alterações agora no COBIT 2019, tá? Princípio número 2, a abordagem holística, tá? O princípio da abordagem holística também, velho de guerra, COBIT 5 já tinha isso. Isso é inspirado na verdade, todos os princípios do COBIT, principalmente o COBIT 5, agora o COBIT 19 nem tanto, porque ele realmente introduziu novidades, mas os princípios do COBIT 5 foram muito inspirados nos princípios da ISO 38500, tá? Então, se você já estudou o nosso curso de 38500, você sabe que há muitas semelhanças, tá? E não poderia deixar de ser. O COBIT não esconde de ninguém que ele é escrito tendo como base uma porção de outros frameworks, porque ele sempre se coloca como um grande guarda-chuva da governança, tá? Desde sempre. Bom, o que é abordagem holística, gente? Se você sabe, né, você entende o que é algo holístico, você entende esse princípio. Ó, um sistema de governança para a IT corporativa, né, é construído a partir de um número de componentes que podem ser de diferentes tipos e que trabalham de forma holística. Eu gostei bastante da forma que os princípios são escritos agora nessa versão atual, tá? Gente, quais são os componentes de um sistema de governança? De novo, eu estou o tempo todo explicando para quem está vendo pela primeira vez COBIT, mas relembrando para quem já conhece o COBIT 5. Lembra lá dos habilitadores do COBIT 5? São eles, tá? O COBIT 2019 chama esses caras de componente, de novo, né, com ligeiras alterações. A gente vai estudar também aqui em detalhes esses componentes, mas são os tais habilitadores. Exemplo, professor, de habilitadores: processo, né? Processo é um habilitador, tá? As próprias pessoas com as suas capacidades e habilidades são habilitador. As estruturas organizacionais, a cultura, as políticas da organização. Olha, um monte de coisa é habilitador, tá? Eu sou muito crítico também, se você já assistiu outros módulos de PMBOK, de ITIL, eu não gosto quando eles ficam de uma versão para outra mudando palavrinhas, tá? Mas em algumas situações, principalmente quando eu não vejo sentido para isso. Essa mudança aqui, por exemplo, né?
não é uma mudança que me cheira muito bem, mas né, faz até um pouco sentido que, se você olhar é, o histórico do COBIT, né, como a gente estudou lá na segunda aula que a gente falou do histórico do COBIT. Mas, meu, eu deixaria TI aqui, tá? Esse tipo de mudança não me cheira muito bem. Mas essa aqui, ó, cara, gostei. Né? Porque quando veio o COBIT 5, meu, habilitador, aí você, porra, que habilitador, que é isso? Aí tem que vai estudar e tal. Aí quando você entende, meu, é isso que é habilitador? Por que não usou componente, né? Por que não usou itens? Qualquer palavra mais conhecida das pessoas, tá aí, componentes, tá? Então, um sistema de governança, o que é um sistema, gente? Bom, um sistema, ele tem alguns componentes, né? E ele geralmente, né, ele quer gerar algumas saídas a partir de algumas entradas, na medida em que esses componentes interagem entre si, tá? É claro que tem toda a teoria lá, não vamos entrar nos detalhes, né, do sistema ser aberto, do sistema ser fechado, não vem ao caso. Vamos pegar essa definição muito simplista de sistema, tá? Olha, eu quero gerar saídas a partir de algumas entradas e dentro, né, do sistema eu tenho diversos componentes. Essa minha definição de sistema é muito próxima da definição de processo, tá? Por quê? Bom, porque um sistema, de forma hierarquicamente superior, ele pode até ser visto como um conjunto de processos internamente, tá? É um conjunto de processos de muitas outras coisas, dependendo do caso. Pois bem, processo também é um dos componentes do sistema, não é por acaso, tá? Então, a gente vai falar em bastante detalhes quando a gente for estudar os componentes do COBIT 2019. Só estou aqui realmente dando spoiler. Mas a questão é a tal da abordagem holística, gente. O que é algo holístico? Você já ouviu falar de terapia holística? Eu procurei no Google, terapia holística. Terapia holística é uma coisa muito interessante, né? Você chega pro terapeuta, né? Terapeuta holístico, e fala, olha, eu tô com dor aqui na coluna. Eu tô com dor na coluna. Aí o terapeuta te pergunta, como tá a sua vida? Pergunta simples de se responder, né? Porque se você está com dor na coluna, alguém que te tratar holisticamente, né? Alguém que te tratar holisticamente pode chegar à seguinte conclusão, olha, essa pessoa está passando por muito estresse, né? Uma carga muito pesada na vida, no trabalho, enfim, e isso tem deixado ela cada vez mais ensimesmada, cada vez mais carrancuda, a ponto dela se fechar, né? Tanto psicologicamente falando, quanto fisicamente, né? Ela está andando com os ombros ali arqueados, né? Com a cabeça baixa há muito tempo. E de tanto andar com ombros arqueados, com a cabeça baixa, de tanta pressão que ela está exercendo ali nos ombros, isso está afetando a coluna. Tá aí a dor da coluna. Como é que a gente vai tratar esse problema agora, né? Eu vou partir para algo mais físico ou para algo mais psicológico? Dado que o problema, né, ele está sendo encarado de uma forma holística. Você pode falar, olha, ambos, né? Ambos. Então, e aí, poxa, como é que eu trato essa questão aí do estresse da vida da pessoa? Bom, de psicologia, psiquiatria, autoajuda e o que quer mais que você queira falar, a gente pode colocar aí para fazer esse tratamento, né? E como é que eu trato a situação de a pessoa diante de um estresse começar a se fechar e andar dessa forma? De novo, né? De psicologia até tudo mais que você imaginar por aí, coaching, enfim, esportes e etc, para a pessoa extravasar ali, eu posso pensar, tá? E como é que eu trato a dor? Bom, no curto prazo remédio, né? No longo prazo a gente tem que resolver aí a causa. Tá aí um exemplo, né, do que seria você encarar um problema de uma pessoa holisticamente. Não é só a parte física, mas a parte psicológica, tudo que cerca a pessoa, questão espiritual e um monte de coisa. Gente, a abordagem holística do COBIT é a mesma coisa, só que aí você tira a pessoa e coloca uma organização. Tá? Eu quero resolver os processos da organização. Tá, mas de onde vêm os problemas dos processos da organização? Por que ninguém segue processo? Por que ninguém dá bola? Eu tenho um problema cultural. Poxa, então como é que eu resolvo cultura? Aí eu tenho que promover uma mudança. Como é que eu promovo a mudança na organização? Bom, aí eu tenho que
vê a minha estrutura hierárquica aqui é complicada, né? É um órgão público, você não muda a cultura muito facilmente. Pois bem, ninguém disse que era fácil, tá? A abordagem tem que ser holística mesmo. Então, é um princípio conhecido, não mudou nada. Eu expliquei justamente pelo fato que eu estou partindo do princípio de que nem todo mundo que está estudando esse COVID-19 conhece o COVID-5, tá? Se você já conhece, foi um repeteco do que eu já falei no nosso módulo de COVID-5. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, ó. 4. Professor, você não sabe contar, por que você pulou o 3? Olha, pulei o 3 porque a gente vai falar do 3. O roxo em cima de roxo não vai dar muito certo. Vamos pegar o amarelo aqui, ó. A gente vai falar do 3 e do 5 depois, tá? Na próxima aula, junto com esse 6, tá? Então, eu separei aqui em uma aula, a gente vai falar desses 3 princípios, tá? E na próxima aula a gente fala dos outros 3 princípios, porque eu queria falar do 3 e do 5 juntos, tá? Para poder comparar e tal, que são justamente aqueles caras que, entre aspas, são novos e que substituíram o princípio do COBIT-5, que era o tal do adotar um framework único e integrado, tá? Esse cara saiu, entraram esses dois. Bom, distinguir governança de gestão também princípio velho de guerra nosso, né? E a gente já falou também bastante disso lá nas aulas iniciais. Aqui a gente nem precisa se estender muito, gente. Olha, governança é uma coisa, gestão é outra, tá? Isso está na 38.500. Isso não era algo muito claro para muita gente. Basta procurar um vídeo meu aqui no YouTube sobre a 38.500, em que a própria BNT, quando fez a tradução, a primeira tradução que ela fez da 38.500, eles trocaram os termos, deixando muito claro que para eles também não fazia diferença, né? Governança de gestão. Eu explico muito bem lá no vídeo. Então, isso não é novidade, tá? Governança é algo de alto nível, governança é algo que tem que ser abordado sob um ponto de vista estratégico, e gestão é algo de mais baixo nível, tá? Professor, mas você falou nas aulas iniciais que até o CEO pode estar fazendo gestão. O CEO é de baixo nível? Aí aquela história depende de qual é o contexto, né? Lembra que se a empresa tem capital aberto, o CEO, ele pode, inclusive, ser um mero empregado, né? Não necessariamente o CEO de uma empresa de capital aberto é o fundador, tá? Não necessariamente. O fundador já pode ter aposentado a chuteira e o CEO atualmente é um empregado contratado aí, claro que a peso de ouro, para tocar a empresa, mas veja, ele é um mero executivo. Ele executa diretrizes emanadas lá de cima. Ah, professor, mas em cima do CEO tem alguém? Olha, tem muita gente. Se a gente está falando de uma empresa de capital aberto, acima do CEO tem todos os acionistas, tá? Se ela tem ações na Bolsa de Valores, ela pode ter milhares de ações. Pode não, ela provavelmente vai ter centenas ou dezenas de milhares de acionistas. E um acionista sozinho não é ninguém, mas a Assembleia Geral, ou seja, o conjunto de todos os acionistas, tem total poder sobre o CEO. Quem que representa esses milhares de acionistas? Uma coisa que a gente chama de conselho, né? Conselho. Aí tem o conselho administrativo, o conselho fiscal. O que esse conselho faz? Olha, um monte de coisa, inclusive contratar e demitir CEO. Tá? Historinha velha nos meus módulos eu sempre conto, história do Steve Jobs, que foi demitido da sua própria empresa quando ele ainda era CEO. Ele era CEO, mas tinha aberto o capital da Apple. Quando ele abriu o capital, ele, mesmo sendo acionista majoritário, ele não mandava sozinho, a ponto inclusive de ser demitido. Tá? Então, nesse sentido, quem que é o alto nível? Quem que é governança? Conselho. Quem que é gestão? CEO, tá? Então essa pergunta é uma pergunta cuja resposta sempre depende. Você fala, professor, você está falando de uma empresa que tem capital aberto. E se não tem capital aberto? Bom, beleza, cara. Se você definiu o contexto, aí a minha resposta já não depende de mais nada, né? A minha resposta ela só começa com depende quando você não dá o contexto, tá? CEO
Tá em que nível, professor? Bom, aí a resposta é depende de que CEO está falando. Ah, não, a minha empresa é assim assado, né? O CEO é o fundador da empresa. É uma empresa familiar que nunca abriu capital. Bom, aí você está falando realmente do cara que é o topo da pirâmide. Aí é ele que é a governança ali, tá? Você pode até elucubrar um pouquinho e dizer, olha, nem nesse caso, porque eu ainda vou ter órgãos de regulamentação, eu posso ter agências, eu posso ter um monte de gente ali definindo diretrizes. Mas, ó, é claro que mesmo aí nesse caso, né, a gente pode dizer que a governança de forma geral vai partir daqui, tá? E essa galera, o CEO no caso, sendo o topo da pirâmide, ele vai avaliar todo esse cenário que o cerca, tá? Esse inclusive é o papel da governança, tá? Avaliar, dirigir e monitorar, beleza? Gente, falei bastante, muito disso está inclusive nas aulas iniciais, tá aí, 3 princípios, como eu falei, a gente vai vencer esses outros 3 princípios, tá? Que embora eu esteja fazendo um certo mistério, não tem nada de complicado, muito simples aí os princípios 3, 5 e 6, tá? Nada de complicado. Até a próxima aula.